Olá pessoal do YouTube, bom dia para vocês que estão entrando aqui no canal da Anfood School com o seu Tite Fernandes para mais uma aula rápida e objetiva, onde você aprende inglês definitivo. Você certamente já viu aquela pequena vinheta a respeito do nosso material didático. Pois é, eu estou disponibilizando para você que está gostando do nosso curso e quiser fazer um curso de verdade, bem feito aí na sua casa, sem sair da sua casa com um professor que vai te atender legal, nós estamos disponibilizando para você o material didático que já foi apresentado para você lá na vinheta. Aqui está a minha primeira apostila, isso não é feito hoje, isso tem mais de 20 anos de trabalho trabalhando em cima desse material didático. Eu já usei esse material com centenas e centenas de alunos e ele funciona perfeitamente. Então, se você quiser, adquira o seu material didático para que você possa acompanhar aí as minhas aulas tranquilamente. Você vai poder sentar na sua poltrona, na sua cama, onde você estiver e estudar, ouvindo ali, vendo os nossos vídeos e acompanhando e fazendo os exercícios através da apostila, ok? E eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não esqueça, se você gostar das nossas aulas, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e aperte o sininho para que você possa receber as notificações aí em primeira mão. Hoje nós vamos estar começando uma aula número 22 e esta aula eu vou chamar de Consolidation, tá? Eu vou mostrar para você nesta aula como você já é capaz de criar um monte de frases com o que você aprendeu. Então, só fazendo uma review rapidamente do que você aprendeu até agora comigo, para você ter ideia, preste bem atenção no que eu vou pôr aqui no quadro. E o que eu colocar aqui no quadro vai aparecer para você também aqui embaixo, ok? Se houver alguma dificuldade para você ver, porque eu sei que a câmera está um pouco distante. Bem, você aprendeu lá no início das minhas primeiras aulas, eu falei sobre o primeiro tópico foi chamado de pronouns, tá? Que em português é pronomes. Tá lembrado disso? Então foi a primeira coisa que você aprendeu, é o chamado pronouns. Repita comigo, pronouns, perfeitamente. São os pronomes. E esses pronomes, eles estão exatamente na ordem dentro do meu material didático. E junto com ele, vem os exercícios que vai te ajudar bastante. Mas vamos olhar aqui. Você aprendeu o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você aprendeu 7 tipos de pronome. O primeiro pronome é chamado de personal pronouns. Tá? Repita comigo, personal pronouns, que são em português os pronomes pessoais. Eu não vou traduzir para o português porque você já sabe. Vamos ver quem são esses caras, você vai lembrar? Em inglês é I, you, he, she, it, we, you e they. Vou colocar ele aqui para ficar melhor, ok? Então, você pode repetir I, you, he, she, it, we, you e they, certo? Eu, tu, você, ele, ela ou ela neutro, nós, vocês, eles ou elas. Perfeito. O segundo pronome que você aprendeu é chamado de adjective possessive, vou abreviar, pronouns, ok? Ou seja, são chamados de pronomes possessivo-adjetivos. E eu expliquei isso lá na aula. Se tiver alguma dúvida, volta na minha, se eu não me engano, 4ª aula, e você vai poder estudar isso direitinho lá, ok? Então, esses pronomes, uma característica deles é que eles só são usados no início e no meio de uma frase, ok? Vamos lembrar quem são eles? Tá? Eu vou tirar um pouco aqui para colocar eles aqui embaixo, porque eu já coloquei esse aqui, perfeito? Então lembra que esse aqui é de cima. Então, quem são os pronomes possessivo adjetivo? My, your, his, her, its, our, your e their, ok? Vamos comigo lá? Repeat after me, please. Repita comigo. My,
your, his, her, its, our, your, their. Very good, congratulations. Repita depois mais uma vez lá. Depois vimos, lembrando que esses só são usados no início e no meio de uma frase. O terceiro que é parecido é chamado de nouns possessive, vou abreviar, é a mesma palavra, pronouns. Ok? Repita comigo, nouns possessive pronouns. Você sabe que a palavra nouns significa substantivo. Então, esses são pronomes possessivos substantivo. E esses caras só são usados no final da frase. É irmãozinho dele, muito parecido, com exceção do primeiro. Vamos ver quem são eles. É o mine, yours, olha, mesmo de cima, acrescentei o S. His, que não muda porque já termina em S. Hers, its, que não muda. Ours, yours, com S. E o theirs, vou pôr aqui, ó, theirs, ok? Vamos repetir comigo? Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Esses caras só são usados no final de uma frase. Tá lembrado disso? Vou até colocar um exemplo aqui embaixo. Eu posso dizer, alguém pergunta, de quem é este sapato? E eu digo, tá? It's mine, ok? É meu, it's mine, é meu. Ele vai aparecer sempre no final da frase. Muito bem. A quarta coisa que você aprendeu é o chamado demonstrative pronouns. São os pronomes demonstrativos. Tá lembrado disso? Ok? São os demonstrative pronouns, os pronomes demonstrativos. Lembrando que demonstrativo demonstra alguma coisa. Esta caneta, esse carro, né? Tá lembrado? Nós temos 4. Um para falar de objeto ou coisa que está perto de nós, outra para o plural perto de nós, uma para o singular longe de nós e uma para o plural também longe de nós. Então você lembra que você aprendeu a palavra this, né? Que significa este, essa, isto. Aprendeu o plural dele, que é o these, que é estes, essas. Tá? Não tem isto, não existe, então só estes e estas. Aprendeu também o that, né? Aquele, aquela, aquilo. E o plural que você aprendeu, que é o those. Beleza? Muito bem. Vamos encerrar essa primeira etapa de aula apenas com esses aqui. Eu volto na próxima aula com você. Só repetindo. This, lembra que a ponta da língua no dente é curto. This, plural, o mesmo som alongado. These, that, those. Musiquinha. This, that, those. This, that, those. This, that, those. Muito bem. Estou feliz com você, comigo aqui, vendo a aula, fazendo uma revisão nesta aula. Volto no segundo bloco para continuar. Muito bem, voltando agora, vamos para o número 5. Né? O número 5, eu dei para você o chamado interrogative pronouns, ok? Tá lembrado desse camarada? Interrogative pronouns. Interrogative pronouns. Em português, bem simples. Pronomes interrogativos. Bem, os pronomes interrogativos fazem perguntas e você lembra deles. Vamos escrevê-los aqui. What, why, who, whose, where, when, tá? E eu dei um para você que não é interrogativo, que eu fiz só para mostrar a diferença, tá? Vou colocar do lado de cá, que é o because. Because. Que hoje em dia estão falando só causing, tá? Depois temos o how. E por último, a palavra which, tá? Observa que todos esses aqui, a maior parte começa por WH, ok? WH em inglês, a maior parte dele.
Então, se você vê um exercício onde fala W Reis, está falando, mencionando dos pronomes interrogativos. Vamos comigo lá então. Repita. What, why, who, whose, where, when, because, how e which. Lembrando que because não é pronome interrogativo. Eu só coloquei ele aqui para fazer diferença desse why. Why é o porquê de pergunta e o because é o porquê de resposta. Ele não é interrogativo, ok? Eu faço só para a pessoa lembrar direitinho. Então repita e vamos cantar lá. What, why, who, whose, where, when, because, how, which. What, why, who, whose, where, when, because, how e which. Very good. Vamos recordar então o número 6, né, que é o penúltimo. Número 6 nós trabalhamos com um pronome um pouco meio complicado, mas a gente descomplica isso facilmente e eu descompliquei lá na aula para você, que é chamado de object pronouns, ok? Ou seja, pronome objetos, mas na realidade a tradução desse cara na língua portuguesa é pronome oblíquo. Nossa, professor, oblíquo. Sim, são aquelas palavras que você usa muito, mas nem lembra que ele significa oblíquo. Por exemplo, cadê o João? Ele está comigo. Esse me comigo, se contigo, te contigo, são pronomes oblíquos, ok? E esses pronomes, relembrando, volte lá na aula de número 5 ou 6, não estou lembrado agora, sobre esses caras. E você vai ver que ele assume o papel do objeto indireto na frase. Ah, professor, eu não sei o que é pronome, o que é objeto direto e indireto na língua portuguesa. Não tem problema, vá lá na minha aula, você vai assistir e vai descobrir realmente o que é um objeto direto e indireto na frase, ok? Então vamos lembrar quem são eles. Em inglês é o me, you, him, her, it, us, you e them, ok? Vamos repetir comigo. Me, you, him, her, it, us, you e them. Very good. Olha, congratulations, você está chegando, fazendo essa consolidação e se você estiver lembrando de tudo isso, é um bom sinal. É sinal que o inglês está pegando aí na sua cabeça. E aí você realmente vai ter a sua bipartição aí formada na sua cabeça, de um lado o português e de outro o inglês, ok? Muito jóia! Vamos para o último desse chamado pronouns, que é o número 7, que é chamado de reflexive pronouns, ou seja, são pronomes reflexivos. Repita, reflexive pronouns, pronomes reflexivos. Bem, lembrando, o que é um pronome reflexivo? É aquele que reflete a ação que você praticou. Né? Estou cortando uma maçã e cortei a ponta do meu dedo. Cortei-me. Eu pratiquei a ação e eu mesmo recebi o resultado dessa ação. Cortei o quê? O meu próprio dedo. E você lembra, você faz todo dia isso quando você tira uma selfie. Você está tirando uma foto de você mesmo. Então nós temos lá o my, que você já aprendeu, é a palavra self. Myself, yourself, him, self, her, self, it, self. E aí vamos para o plural. Ourselves, yourselves e por último, themselves, ok? Comigo lá, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Very good, congratulations, estou feliz com você. Olha, há muitas pessoas que dizem que aprender uma língua é muito difícil. Não é.
Basta, a primeira coisa é querer. Eu tenho um vídeo sobre isso lá, né? São 5 passos para você aprender inglês. E o primeiro deles é esse, é você querer aprender. Se você quer aprender, você vai longe. Agora, se não quer aprender, não vai aprender nunca. Não se aprende nada daquilo que não queremos, ok? Eu vejo você no próximo bloco. Essa aula vai ser um pouco longa porque é uma aula de consolidation. Volto contigo no próximo bloco. Muito bem, estamos aqui no terceiro bloco, agora dessa consolidation, onde eu vou mostrar para você a segunda coisa que você aprendeu, né? A primeira foram os pronomes, com 7 coisas ali incluído, e agora vamos para o segundo. No segundo bloco que você aprendeu comigo, eu falei para você a respeito de articles. Articles, tá lembrado, né? Eu falei sobre os artigos, isso mesmo, articles em português é artigo. Repita comigo, repeat after me, articles. Perfeito. Bem, dentro do artigo você viu o 2.1 chamado de indefinite article. Ok? Indefinite articles. Os artigos indefinidos. E dentro dele você aprendeu 2, o artigo a e o artigo an. E eu expliquei para você que esse a é pronunciado na garganta, a, e esse é an. E não é vogal, isso não é uma vogal, gente, isso é um artigo. A vogal no inglês chama-se a, ok? E tanto a quanto an vale por um ou uma, certo? E aí eu expliquei para você separadamente que o a ele vem sempre antes de palavras iniciadas por consoantes. Consoantes ou então vogais com som de consoante. Perfeito? Então o A vem sempre na frente de palavras iniciadas por consoantes ou vogais com som de consoante. Good. E você aprendeu também que o AN, ele vem sempre na frente de vogais. Ou então, tá? Palavras iniciadas por H mudo ou com som de vogal. Perfeito? Maravilha. Então comigo lá. O A vem antes de consoantes, ou vogal com som de consoante. O AN vem antes de vogal, ou palavras iniciadas por H mudo ou com som de vogal. Muito bem, ok. Então agora vamos para o 2.2, onde você aprendeu o chamado definite article. Definite article. Tá? Ou seja, o artigo definido, definite article, artigo definido. No artigo definido você só tem um, que é o artigo the, que vale por o, os, a ou então as. Beleza? Então, você aprendeu o chamado o quê? Articles. Aprendeu o chamado indefinite article. E aprendeu que você tem 2 artigos, a e an, e a vem sempre antes de consoantes ou vogais com som de consoantes. E o AN vem antes de vogais ou palavras iniciadas por H mudo ou som de vogal. E também aprendeu o artigo definido, que é definite article, só tem um, que é o artigo the, e nunca é usado na frente de nome de pessoas, ok? Volto com você no próximo bloco. Muito bem, voltando aqui agora, terminamos aí o ponto 2, que foram os artigos, e entramos no ponto 3, que você aprendeu comigo lá. Então, no ponto 3, eu trabalhei com você sobre a palavra verbs. Tá lembrado? Verbos em inglês. Verbs, nós, antes de conjugarmos o verbo to be, que é o primeiro verbo que nós estudamos, eu falei 4 coisas importantes para você sobre verbos. Vamos relembrar isso aqui? A primeira coisa, o 3.1, que eu falei para você, foi a chamada verbal tense. Verbal tense. Tempo verbal. E eu expliquei para você que a palavra tense significa verbo na língua inglesa, mas utilizado para verbos. Tem o tempo lá fora, que é chamado de weather, e temos o time, que é para as horas. Então esse aqui é usado para verbos.
O verbal tense, você lembra que existe 3 tempos verbais. Vamos lembrar quem são eles? Eu vou ter que colocar em inglês, em vermelho, para que fique melhor para você, em red, ok? Então você tem o chamado, primeiro tempo é o simple present tense. Simple present tense. Tem alguma coisa acontecendo com a caneta. Não tem problema. Está falhando. Simple present tense. Tempo presente. Você aprendeu também o chamado simple past tense. Tá? E aprendeu ainda o simple future tense. Vamos comigo lá? Repeat after me. Simple present tense, simple past tense, simple future tense. Very good. Tempo presente, tempo passado e tempo futuro. Logo depois, eu dei para você o 3.2, que é chamado de verbal form, né? Verbal form. A forma verbal. O que é a forma verbal, professor? É a maneira com que eu vou conjugar o verbo, ou no presente, ou no passado, no futuro, em 3 formas. A forma afirmativa, você é meu aluno. Uma forma negativa, ela não é minha aluna. E uma forma interrogativa, você é meu aluno. Então, sempre, em todas as línguas, temos essas 3 maneiras, essas 3 formas de perguntar. Então, nós temos isso chamado de afirmative form. Vou colocar na ordem que eu passei para você no YouTube, ok? Segunda, negative form. E a terceira, interrogative form, ok? Então, repeat after me. Affirmative form, negative form, interrogative form. Então você vai poder conjugar, e já fizemos isso, né? Nas aulas anteriores, conjugamos o presente, passado e futuro nas 3 formas. Muito bem. E em terceiro lugar, 3.3, eu falei para você sobre o infinitive of the verbs, ok? Eu falei para você sobre o infinitivo do verbo, infinitive of the verbs. O que é o infinitivo? Relembrando, é quando o verbo não está conjugado. E o que é verbo, professor? Toda palavra que indica uma ação. Coçar, pular, comer, jantar, sorrir, correr, falar, nadar. Tudo isso indica ação. Então, essas palavras são verbos, ok? E o que nós vamos... Como é que eu reconheço, então, quando esse cara não está conjugado? Você lembra? No português, nós reconhecemos, no português, pelas terminações ar, er, ir e or. Tá lembrado disso? Comer, falar, jantar, sorrir, pular. Observa que não estão conjugados, estão todos na forma infinitiva. E no inglês, como é que você reconhece? Você já sabe. Então, no inglês... eu reconheço pela partícula to, colocada na frente do verbo. To eat, ok? To go, to draw, desenhar, que você já aprendeu. To drink, beber, ok? To watch, assistir, e assim por diante. Tendo to na frente, eu sei que ele está no infinitivo, ok? E depois disso, você viu mais 2 coisas simples, que é a classificação do verbo, que se classifica em 2, que são os verbos regulares e irregulares, e aprendeu como reconhecer o verbo regular. Qualquer dúvida, volte nas aulas anteriores, ok? Vejo você no próximo bloco. Nesse próximo bloco agora nós vamos rever lá o ponto número 4, ok? No ponto 4, nós trabalhamos, entendeu? No ponto 4, nós trabalhamos com a chamada conjugation of to be, ou seja, trabalhamos com a conjugação do verbo to be. Lembrando que o verbo to be em português significa ser ou estar. Tá lembrado disso? Ser ou estar. E aí conjugamos ele no presente, presente contínuo,
Depois eu dei aula do passado contínuo, e a última, que foi a aula de número 21, eu trabalhei com o futuro e o futuro contínuo. Está tudo lá para você no YouTube para fazer uma revisão, se quiser. Eu estou dando aqui hoje uma consolidação para você ver tudo o que você aprendeu de inglês até agora. Muito bem, trabalhamos no 4.1 com o primeiro tempo. Nós pegamos lá o Simple Present Tense of to be, ok? Lembrando que essa palavra é of e não é off. O off é aquele que tem dois Fs, tá lembrado? Esse é off, esse é of. Se pronuncia como se fosse um O, um E e um V, todos juntos. Of. Perfeito. Então, Simple Present Tense of to be. O presente simples do to be. E aí eu conjuguei para você nas três formas. Na forma afirmativa, na forma negativa e interrogativa. Vou tirar esse aqui, ok? Então, na afirmativa, você lembra que você aprendeu I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e por último, they are. Vamos comigo lá? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Não vou colocar em português porque você já sabe. Eu sou, eu estou. Você é, você está. E você pode criar infinidade de frases com isso aqui já. Por exemplo, ela é minha amiga. She is my friend. Eles estão jogando futebol. They are playing soccer today. Estão jogando futebol hoje. Eu estou na sala de aula. I am in the classroom now, giving class for you, ok? Eu estou aqui na sala de aula dando aula para você. Você pode criar suas frases. Depois você aprendeu também a forma negativa. Na negativa, então, você aprendeu I am not. Lembrando que você pode abreviar, né? Tira o A e fica I'm not. You, eu posso abreviar por aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. E por último, they aren't. Ok? Good. Repeat after me. I'm not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Então você pode dizer frases negativas? Pode. Olha, eu não estou comprando um carro hoje. I'm not buying a car today. Oh, I'm not buying a car today. Não estou comprando um carro hoje. Olha, nós não estamos assistindo televisão. We aren't watching television. Já misturando o tempo simples com o tempo contínuo, onde eu acrescento o ing. Né? Você já aprendeu isso comigo. E também aprendeu a forma interrogativa, aonde você joga o verbo para frente. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? E are they? Muito bem. Repeat after me. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Very good. Então você pode fazer pergunta. Escuta, eles estão estudando inglês na Anford? Are they studying English at the Anford School? Very good. Também posso perguntar, por exemplo, o cachorro está correndo na rua? Tá? Vou tirar o it, pôr the dog. Is the dog running on the street? O cachorro está correndo na rua? Outro, qualquer uma. Você está viajando este final de semana no sentido de futuro, né? Are you traveling this weekend? Você estará viajando esse final de futuro? Você vai aprender depois que quando chegar no futuro, que eu for utilizar os verbos regulares e irregulares, eu vou te ensinar 6 formas de falar no futuro. É verdade. A maior parte da escola te ensina um método de futuro, mas são 6 formas de se falar aí no futuro e você vai ver comigo aqui na Anford School of English, ok? Volto com você no próximo bloco. Muito bem. Continuando aqui ainda no Conjugation of to be,
Eu acabei de passar para você o tempo presente. Vou mostrar o tempo contínuo para você. Então, nós trabalhamos com 4.1.1, chamado de Simple Present Continuous Tense, ok? O tempo presente contínuo. Lembrando que aqui você precisa usar o verbo mais o ing. Então, para formar esse tempo, você utiliza as formas am, are, is, mais verbo, mais ing, ou seja, o ing. Esta é a maneira para formar esse tempo. Eu não vou conjugar inteiro, ok? Porque é igualzinho o outro. Vou fazer uma frase, por exemplo, aqui, de exemplo, usando am. I am working now. O que é que eu estou dizendo? Eu estou trabalhando agora. Observa que eu peguei o verbo work e acrescentei nele o ing, tá? Eu posso dizer, she is traveling. She's traveling this week. Ela está viajando esta semana. She's traveling this week. Ela está viajando esta semana. Observa que eu usei o is, usei o segundo verbo travel, que termina em consoante, vogal, consoante, dobrei a última consoante e acrescentei ing. E professor, complicou? Não, você tem uma aula específica sobre o acréscimo do ing. Então é só voltar lá e dar uma olhadinha lá. Perfeito? Muito bem. E uma também com o are. Então eu posso dizer assim, ó, they are studying. They are studying English. This moment. This moment, ok? Eles estão estudando inglês neste momento, beleza? Ou exatamente agora. Muito bem, então aqui encerramos essa parte do presente contínuo, nas três formas, am, is e are, para você. E só você chegar lá no contínuo, dar mais uma lidinha para ficar visualizar de novo o vídeo, para você ficar craque nessa parte. Volto com você no próximo bloco. Muito bem, estamos aqui novamente, ainda continuando com a conjugation of to be. Então eu acabei de dar para você o presente contínuo. Agora vamos pegar o 4.2 e vamos trabalhar com o simple past tense. De que verbo? Of to be, do mesmo verbo que estamos trabalhando. Só que agora ele vai apresentar duas formas diferentes. Qual é a forma? Was e were. Perfeito? Então, no presente eu tenho três. Am, are, is. No passado eu tenho duas. Was e were. Então, agora podemos conjugá-lo na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, eu posso dizer I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Ok? Repita comigo. Repeat after me, please. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Eu era, eu estava. Você era, você estava. Eu posso dizer assim, you were in Suzano yesterday afternoon. Você estava lá em Suzano ontem à tarde, eu vi você, né? Não vi não. É uma brincadeira. Eu posso dizer, he was buying a new house yesterday. Ele estava comprando uma nova casa ontem. São frases que vão saindo na cabeça agora, ok? Nós estávamos, vamos dizer uma frase, we were planning our future last year. Nós estávamos planejando o nosso futuro no ano passado. We were planning our future last year. Muito bem, e você pode criar quantas frases você quiser aí. Pegue o seu caderno, escreva, inventa suas frases, busque palavras no dicionário, ok? Não esqueça que no material didático vai uma lista inteira dos verbos irregulares para você, ok? Você vai gostar muito. Muito bem, vamos para a forma negativa. Então, na forma negativa é bem simples. I was not, né? Eu posso escrever not e posso abreviar isso aqui pela palavra wasn't,
tá? Então eu vou escrever abreviado. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, e they weren't. Very good, congratulations. Repeat after me. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Você poderia dizer, olha, eles não estão trabalhando hoje. They weren't, perdão, eles não estavam trabalhando ontem. They weren't working yesterday. Eles não estavam trabalhando hoje. Eu não estou em casa agora. Eu estou misturando o presente, sorry. Eu não estava em casa ontem à noite. I wasn't at home yesterday night. Você não estava estudando inglês ontem. You weren't studying your English yesterday night. Você não estava estudando seu inglês ontem. Olha, estuda, porque vale a pena, viu? Eu tenho muitos alunos hoje trabalhando em empresas aqui da nossa região, como Komatsu, Mitutoyo, tá? E várias outras empresas que pegam as pessoas que realmente falam inglês, ok? Muito bem. Continuando aqui, vamos para a nossa forma interrogativa. Tá bem? Eu vou voltar no próximo bloco, porque eu tenho certeza que não vai aparecer para você aqui no quadro, ok? Eu vou tentar e colocar aqui do quadro para você. Melhor voltar no próximo bloco. Volto já contigo. Muito bem, voltando com você, eu só dei uma arrumada aqui rapidinho, né? Coloquei mais para cá, a afirmativa, a negativa, e agora eu vou passar para você a forma interrogativa. Na interrogativa, então o verbo pula para frente do mesmo jeito. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? E por último, were they? Ok? Fechando a forma interrogativa aqui do passado. Repeat after me. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Very good, congratulations. Você encerrou aqui a forma do passado do verbo to be. Eu volto no próximo bloco agora com você, com o mesmo tempo, só que na forma contínua em termos de frases. Volto já. Muito bem, de volta aqui comigo, agora trabalhando com o Simple Past Continuous Tense, a forma contínua do verbo, ok? Onde eu vou te dar agora um exemplo dessas frases. Vou usar o was, o were, mais o verbo, mais o acréscimo do ing, ou ing no verbo. Vamos pegar aqui um exemplo, primeiro com a pessoa. Por exemplo, I was going to the cinema last night. Ok? I was going to the cinema last night. Usei was, mais o verbo go, mais o acréscimo do ing, para formar o continuous tense. I was going to the cinema last night. O que você estava fazendo ontem à noite, às 7h30 da noite? I was going to the cinema last night. Eu estava indo ao cinema na noite passada. Um outro exemplo, posso pegar they were planting. They were planting in the garden. In the garden. O que é que eu estou dizendo? Eles estavam plantando no jardim. They were planting in the garden. O que eles estavam fazendo ontem à tarde? They were playing in the garden. Estavam plantando lá no jardim. Posso também usar infinidade de outras frases para falar no passado. Professor, o que você estava fazendo ontem ao meio-dia? I was going to the city to buy something there. Eu estava indo à cidade para comprar alguma coisa lá. Good. Ou então, at midday, I was at home.
I was at home having my lunch. Eu estava em casa almoçando, né? Comendo o meu almoço. Não vai traduzir assim não, que have lunch é almoçar. Muito bem, então terminamos aqui agora o penúltimo verbo, que é o simple, do verbo to be, simple past continuous tense, e eu volto no próximo bloco para você para fechar esta aula de consolidation. Ela é grande, mas ela vai te ajudar muito a fazer uma visão geral de tudo que você aprendeu até agora. Muito bem, pessoal, voltando aqui para o nosso último bloco da consolidation. Então agora nós vamos trabalhar com 4.3, chamado de simple future tense, ok? Simple future tense. E aqui eu disse para você que se você aprender a conjugar este verbo no futuro e você conhecer outros verbos da língua inglesa, é muito fácil, porque essa é a única vez que o to be se associa aos outros verbos. Basta eu tirar o be e colocar o verbo que eu quiser e nós vamos ver isso agora. O simple future tense. Repita comigo. Simple future tense. De que verbo? Do mesmo verbo. Of, to be. E agora lembre-se que você vai precisar de um auxiliar. O will. O will não tem tradução aqui dentro. O will é um auxiliar que está dizendo para você, cuidado que o verbo que vier depois, você tem que ler ele no futuro, ok? Então nós vamos usar o will, mas nesse caso que é o to be, o verbo be, ok? Para construir nossas frases. Vamos então pegar primeiro a forma afirmativa e vamos conjugá-lo na afirmativa. Olha, eu vou precisar I, you, he, she, it, we, you e they, ok? Muito bem, então para eu ser mais rápido, olha que interessante. Para todos eles eu vou precisar usar o will e o be, só isso. I will be, repeat after me. I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, they will be. Eu serei, você será, você estará. Eu quero dizer, olha, eu estarei em São Paulo amanhã de manhã. I will be in São Paulo tomorrow morning. Você estará trabalhando amanhã. You will be working. Vou usar o ing do contínuo. Tomorrow, você estará trabalhando. Eles estarão jogando futebol no sábado. They will be playing soccer on Saturday, ok? Estarão jogando futebol no sábado. Poderíamos escrever muito, mas a aula vai ficar muito grande aí para você. É só uma revisão. Vamos para a forma negativa. Então, na forma negativa, eu vou pegar, lembrando, né? Vou escrever aqui no cantinho em cima, lembrando que o will mais o not, ele vira a palavra won't, tá? Que é o que nós vamos usar. Então eu posso dizer I won't be, you won't be, he, she, it, we, you e they será a mesma coisa para todo mundo. Won't be. Repeat after me. I won't be, you won't be, he won't be, she won't be, it won't be, we won't be, you won't be, they won't be. Very good, congratulations. Então você pode dizer, olha, eu não estarei em São Paulo amanhã. I won't be in São Paulo tomorrow. Mas eu não falei para você que se você souber os verbos, você pode mudar e já falar no futuro? Por exemplo, vamos pegar aqui, I will be. Vamos tirar o be e vamos colocar o verbo, por exemplo, go. Diga assim, eu irei a São Paulo amanhã. I will go to São Paulo tomorrow. Só mudou o verbo. Vamos colocar um outro verbo, vamos colocar o verbo buy, que é o verbo comprar. Diga assim, ela comprará um carro novo. She will buy a new car. Repita. She will buy a new car. Olha que legal. Se aprendeu esse cara aqui, você já vai falar no futuro com qualquer verbo que você tiver na cabeça e desejar e memorizar e decorar direitinho. Muito bem. Vamos para a forma do interrogativa.
Então, na interrogativa, eu só jogo o will para frente. Ó, vou até fazer assim. O will vai servir para todo mundo. Vou colocar I, you, he, she, it, we, you e they, ok? Também vou fechar aqui a chave e vou colocar o be do lado de cá. Repita comigo. I will be. Oh, sorry. Will I be? E o ponto de interrogação, né? Repita. Will I be? Will you be? Will he be? Will she be? Will it be? We will be? Will you be? Will they be? Perfeitamente. Então eu pergunto para você, olha, will you go to São Paulo tomorrow? Você vai a São Paulo amanhã? Ou então, will you buy a new car today? Você vai comprar um novo carro hoje? Very good. Congratulations. Olha, tudo isso aqui que você aprendeu comigo nessas poucas horas de aulas aí pelo YouTube. E o YouTube está dando para você a oportunidade de ver o meu canal e aprender comigo inglês. Então não esqueça, adquira o meu material didático para você ir mais longe. Volto com você no próximo bloco. Muito bem, de volta aqui para o último bloco, encerrando a aula de hoje, beleza? Nós vamos trabalhar com 4.3.1, que é o chamado de Simple Future Continuous Tense, ok? Esse é o tempo futuro contínuo. Como é que nós formamos o tempo futuro? O will mais o be mais o verbo, mais o acréscimo do ing, ok? Essa é a maneira de você construir. Então vamos fazer isso da mesma forma com frases. Eu não vou conjugar porque é igualzinho o outro. Então eu dou um exemplo para você. Olha, she will be, she'll be going to the supermarket today. O que eu estou dizendo para você? She will be going to the supermarket today. Ela irá ou ela estará indo ao supermercado hoje. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu posso dizer they will be fixing the car tomorrow, ok? They will be fixing the car tomorrow. Eles estarão consertando o carro amanhã, ok? Thank you for watching my video. Fiquei muito feliz aí por você estar assistindo meu vídeo. Fiquei muito feliz por você chegar nessa consolidation, a lição de número 22, porque a partir da próxima aula estaremos entrando no Basic 3, onde eu vou levar você mais longe na língua inglesa. Então você que está aí entrando para a universidade esse ano, se você vai fazer uma universidade ou uma faculdade, principalmente se for uma faculdade de letras, ou se você estiver fazendo comércio exterior, vai precisar muito de inglês também. E eu indico para você aquela universidade. Eu não estou recebendo nada dessa universidade. Eu faço isso porque eu gosto. Eu faço a minha pós-graduação ali em docência do ensino superior e é muito gostoso você ter uma universidade que te atende legal, que tem uma boa metodologia de ensino à distância, com uma aula fantástica, um programa fantástico, um site fantástico para te ajudar, que é a Unicesumar, lá de Maringá, e eu conheço pessoalmente, porque eu fui lá para conhecer principalmente o reitor ali daquela universidade. Então, eu deixo para você aí a Unicesumar, ela está no YouTube também, ela tem várias propagandas no YouTube, isso é muito legal, ok? Então, se você vai fazer letras, se você vai estudar, não esqueça de fazer aí uma consulta aí na Unicesumar. E também não esqueça, deixo mais uma dica para você, mais uma vez, tá? Adquira o meu material didático e eu tenho certeza que vai ajudar muito você ao longo aqui dos estudos comigo no canal da Anfort Coffee English com o seu Teacher Fernandes. Thank you for watching my video today. Bye bye. See you next time.